Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que bênção poder estar aqui contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero compartilhar contigo uma palavra que tem o poder de transformar completamente o teu dia, de tirar o peso que carregas nos ombros e de encher o teu coração com uma paz que o mundo não consegue dar. Vamos mergulhar juntos na promessa poderosa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Uma palavra que Deus tem guardado para ti nesta manhã. Talvez acordaste com o coração apertado, sentindo aquele aperto no peito que vem quando os problemas parecem maiores do que tu. Talvez o medo tenha sido o primeiro sentimento que te visitou hoje, sussurrando incertezas sobre o futuro, sobre as contas, sobre a saúde, sobre os relacionamentos. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para ti nesta manhã. Deus quer que saibas que Ele está contigo, que não vais enfrentar este dia sozinho, que a sua mão forte está estendida para te sustentar em cada passo. Esta não é apenas uma mensagem bonita, é uma promessa viva e poderosa do Deus que nunca falhou, que nunca faltou, que nunca abandonou nenhum dos seus filhos. Fica comigo até o final desta oração, porque o que vais experimentar aqui pode mudar completamente a maneira como enxergas os teus desafios. Escreve nos comentários: Deus me sustenta. E vamos formar uma corrente de fé que vai atravessar fronteiras. Prepara o teu coração para receber uma palavra fresca do céu. Uma palavra que vai dissipar as trevas do medo, como o sol dissipa a névoa da madrugada. Quando o profeta Isaías escreveu estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, o povo de Israel estava passando por um momento de grande angústia e incerteza. Eles estavam no exílio, longe da sua terra, enfrentando situações que pareciam impossíveis de superar. Foi exatamente neste contexto de dor e desespero que Deus falou através do profeta: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta palavra não era apenas para aquele povo antigo, é para ti hoje, nesta manhã, enquanto enfrentas as tuas próprias batalhas. Percebe como Deus não minimiza o medo. Ele não diz que não há razões para temer, mas Ele apresenta algo muito maior do que qualquer razão para ter medo: a sua presença constante. Quando Deus diz, não temas, Ele está a oferecer-te a sua companhia como antídoto para o terror. O medo perde o seu poder quando reconhecemos que não estamos sozinhos, que o Criador do universo caminha ao nosso lado. E mais do que isso, Ele não é apenas um observador distante. Ele é o nosso Deus, aquele que se compromete pessoalmente com o nosso bem-estar, com a nossa vitória, com a nossa restauração. Ele promete 3 coisas concretas: fortalecer-te, ajudar-te e sustentar-te. Não são promessas vazias, são compromissos de um Deus que não pode mentir. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos até a Tua presença com corações abertos e espíritos sedentos da Tua palavra. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, que sem a Tua força não conseguimos dar nem mais um passo. Senhor, há tantos de nós que acordaram hoje com o coração pesado, carregando medos que roubam a paz e a alegria. Medos sobre o futuro, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre os filhos, sobre os relacionamentos. Mas hoje, nesta oração, escolhemos crer na Tua palavra que diz para não temermos, porque Tu estás conosco. Pai, queremos declarar agora mesmo que não estamos sozinhos, que Tu és o nosso Deus fiel, que nunca nos abandona. Fortalece os nossos corações neste instante. Tira de nós todo o peso da ansiedade e do medo. Que a Tua presença poderosa encha cada canto das nossas vidas, cada área onde o medo tentou estabelecer o seu domínio. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando situações que parecem impossíveis de resolver.
problemas que cresceram tanto que bloqueiam a visão do horizonte. Pai, para aqueles que hoje enfrentam dificuldades financeiras, que não sabem como vão pagar as contas deste mês, que sentem o aperto da falta, declaramos a tua provisão sobrenatural. Tu és o Deus que multiplica o pão, que faz jorrar a água da rocha, que envia o maná do céu. Abre portas de emprego para quem está desempregado, que surjam oportunidades inesperadas, que clientes apareçam para os negócios que estão parados, que haja aumento de renda, que dívidas sejam canceladas, que soluções criativas venham do teu trono. Senhor, sustenta com a tua mão direita as finanças de cada pessoa que ora conosco agora. Que ninguém passe necessidade, que haja pão na mesa, que as necessidades básicas sejam supridas abundantemente. Ensina-nos a administrar bem o que nos dás, a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a confiar que Tu és o nosso provedor eterno. Pai, toca também a área da saúde nesta manhã. Há tantos que acordaram sentindo dor no corpo, enfrentando doenças crônicas, esperando por resultados de exames. Senhor, Tu és o Deus que cura, o mesmo que curou os leprosos, que fez o cego ver, que levantou o paralítico. Estende a tua mão curadora sobre cada corpo enfermo agora. Que haja restauração completa, que células doentes sejam renovadas, que tumores desapareçam, que dores sejam eliminadas. Para aqueles que têm consultas médicas hoje, que os médicos tenham sabedoria divina para diagnosticar corretamente e prescrever o tratamento adequado. Que os remédios façam o efeito esperado sem causar efeitos colaterais prejudiciais. Senhor, fortalece o sistema imunológico de cada pessoa, protege-nos de vírus e bactérias, guarda-nos de acidentes e doenças. Pai, há quem esteja no hospital neste momento lutando pela vida e pedimos que a tua presença seja real naquele leito, que os equipamentos funcionem perfeitamente, que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que haja recuperação rápida e completa. Sustenta com a tua mão poderosa a vida de cada enfermo. Não permitas que o inimigo roube a saúde que tu deste. Pai amado, queremos trazer diante de ti os relacionamentos que estão feridos, as famílias que estão em crise, os casamentos que estão à beira do colapso. Senhor, Tu és o Deus que restaura, que cura as feridas mais profundas, que reconstrói pontes que foram queimadas. Onde há falta de diálogo, coloca palavras certas nas bocas. Onde há mágoa acumulada, derrama o óleo do perdão. Onde há traição, traz arrependimento genuíno e recomeço. Senhor, há casais que mal se falam, que vivem como estranhos debaixo do mesmo teto, e pedimos que reavas o amor que existiu no início, que lembrem porque se escolheram, que redescubram a beleza de estarem juntos, que voltem a sonhar como casal. Pai, protege os nossos filhos de toda influência maligna, de amizades que os afastam de Ti, de vícios que destroem o futuro. Que eles cresçam no Teu temor, que sejam sábios nas suas escolhas, que Te busquem desde cedo. Senhor, sustenta os pais que estão cansados de educar filhos rebeldes, que não sabem mais o que fazer para alcançar o coração dos seus filhos. Dá-lhes sabedoria, paciência infinita, amor incondicional, que não desistam, que continuem orando, que vejam a transformação que só Tu podes fazer. Pai, toca os relacionamentos entre pais e filhos que estão rompidos, que há anos não se falam por causa de desentendimentos antigos. Traz reconciliação, quebra o orgulho que impede o perdão, abre caminhos para o reencontro. Senhor, abençoa as amizades verdadeiras, aquelas que edificam, que apontam para Ti, que fortalecem a nossa fé. Que tenhamos discernimento para identificar quem são os verdadeiros amigos e quem são apenas conhecidos de conveniência. Protege-nos de pessoas falsas, de quem fala bem na nossa frente, mas nos prejudica pelas costas.
Pai, queremos orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fazem mal intencionalmente, que falam mentiras sobre nós. Senhor, perdoamos cada pessoa que nos feriu, que nos traiu, que nos decepcionou. Tiramos de dentro de nós qualquer raiz de amargura que possa nos envenenar. Abençoa aqueles que nos amaldiçoam, faz bem àqueles que nos fazem mal. Que vejamos cada pessoa com os teus olhos, com compaixão e misericórdia. Pai, hoje pedimos proteção especial sobre as nossas vidas. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, que nenhum mal nos alcance, que nenhuma praga chegue à nossa morada. Protege-nos no caminho de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Que não soframos acidentes de trânsito, que os nossos veículos funcionem perfeitamente, que cheguemos aos nossos destinos em segurança. Senhor, guarda as nossas casas de assaltantes, de incêndios, de desastres naturais. Que haja um cerco de proteção divina sobre cada lar que te pertence. Pai, sustenta com a tua mão direita aqueles que trabalham em profissões perigosas, policiais, bombeiros, eletricistas, trabalhadores da construção civil. Que voltem para casa sãos e salvos todos os dias, que nenhum acidente grave aconteça durante o trabalho. Senhor, queremos orar pelos nossos empregos nesta manhã. Para quem tem trabalho, pedimos que haja estabilidade, que não haja demissões injustas, que o ambiente de trabalho seja saudável e produtivo, que tenhamos bom relacionamento com chefes e colegas, que sejamos reconhecidos pelo nosso esforço e dedicação. Pai, para quem está desempregado, abre portas que nenhum homem pode fechar. Que apareçam vagas compatíveis com as habilidades e necessidades de cada um. Que os currículos sejam notados, que as entrevistas sejam bem-sucedidas, que haja contratação rápida. Senhor, dá sabedoria para quem tem o próprio negócio. Que saibam administrar bem, que tomem decisões acertadas, que tenham clientes fiéis e novos clientes constantemente. Que os negócios prosperem, que haja lucro justo, que possam abençoar outras pessoas através do trabalho das suas mãos. Pai amado, queremos trazer diante de Ti os sonhos que guardamos no coração. Sonhos que parecem impossíveis de realizar, projetos que começamos, mas não conseguimos terminar. Senhor, reaviva esses sonhos, mostra-nos que nada é impossível para Ti. Se são sonhos que vêm de Ti, que se cumpram no tempo certo. Se são sonhos que não Te agradam, tira-os de nós e coloca no nosso coração os Teus planos perfeitos. Pai, há pessoas que sonham em ter a casa própria, que estão cansadas de pagar aluguel, que querem um lugar para chamar de lar. Senhor, que este sonho se realize, que surjam condições de comprar ou construir, que os financiamentos sejam aprovados, que haja provisão para cada tijolo e cada móvel, que em breve possam receber as chaves da sua própria casa e Te agradecer por este milagre. Senhor, há quem sonhe em estudar, em fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, mas não tem recursos financeiros. Abre portas de bolsas de estudo, de programas de financiamento, de oportunidades de crescimento profissional. Que a educação seja acessível, que possam desenvolver os seus talentos e habilidades. Pai, sustenta os estudantes que estão em época de provas e exames. Dá-lhes memória excelente para lembrar tudo o que estudaram, concentração durante as avaliações, paz para não ficarem nervosos. Que sejam aprovados com notas boas, que avancem nos seus cursos, que concluam os estudos com sucesso. Senhor, queremos orar pelos professores que dedicam as suas vidas a educar. Dá-lhes paciência com alunos difíceis, criatividade para ensinar de forma interessante, reconhecimento pelo trabalho árduo que fazem. Que sejam valorizados e bem remunerados, que vejam frutos do seu investimento na vida dos alunos.
Pai, toca a área da educação no nosso país, que haja mais investimento em escolas, que professores recebam salários dignos, que crianças tenham acesso à educação de qualidade, que a educação seja prioridade, porque é através dela que construímos um futuro melhor. Senhor, queremos orar pelos líderes da nossa nação nesta manhã. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, honestidade para administrar os recursos públicos, compaixão pelos mais necessitados, que tomem decisões que beneficiem o povo e não apenas os seus interesses pessoais. Pai, tira da liderança aqueles que são corruptos, que roubam o que pertence ao povo, que mentem descaradamente. Levanta homens e mulheres íntegros, que te temem, que querem servir e não serem servidos. Que haja mudança verdadeira na política, que o nosso país seja governado com sabedoria divina. Senhor, protege a nossa nação de guerras, de violência descontrolada, de desastres que destroem vidas. Que haja paz nas ruas, segurança nas cidades, tranquilidade nos lares. Que possamos viver em um país onde não precisamos ter medo de sair de casa, onde as crianças podem brincar na rua sem perigo. Pai, sustenta com a tua mão direita os policiais e militares que arriscam as suas vidas para nos proteger. Dá-lhes coragem para enfrentar o crime, sabedoria para agir com justiça, proteção contra balas e ataques. Que voltem para suas famílias todos os dias, que sejam instrumentos da tua justiça na terra. Senhor, queremos orar pelos presos que estão nas cadeias. Muitos estão ali por erros que cometeram, mas tu és o Deus de segunda chance. Toca o coração deles com o teu amor, mostra-lhes que há esperança de recomeço. Que se arrependam verdadeiramente dos seus crimes, que aceitem Jesus como Salvador, que saiam de lá transformados. Pai, protege os inocentes que estão presos injustamente, que a verdade venha à tona, que sejam libertados rapidamente, que haja justiça verdadeira, que os culpados paguem pelos seus crimes, mas que os inocentes sejam vindicados. Senhor, abençoa os advogados honestos que lutam pela justiça, que defendem os oprimidos, que não se vendem por dinheiro. Dá-lhes sabedoria para argumentar bem, evidências claras para provar a verdade, vitórias nos tribunais. Pai amado, queremos orar pela Igreja nesta manhã, pela Igreja Universal, pelo corpo de Cristo espalhado por todo o mundo. Que sejamos unidos em amor, que deixemos de lado as diferenças denominacionais que nos separam, que reconheçamos que somos todos irmãos, que servimos ao mesmo Senhor, que temos a mesma fé e o mesmo batismo. Senhor, aviva a igreja que está adormecida, que perdeu o primeiro amor, que se acomodou na rotina religiosa. Traz um mover poderoso do teu Espírito Santo, que haja avivamento verdadeiro, que voltemos à essência do Evangelho. Que as igrejas sejam casas de oração e não apenas centros de entretenimento. Pai, levanta pastores segundo o teu coração, que apacentem o rebanho com amor e dedicação, que preguem a tua palavra sem distorções. Protege os pastores fiéis de ataques do inimigo, de calúnias, de desânimo. Fortalece-os para continuarem firmes na obra, que vejam frutos do seu ministério. Senhor, expõe os falsos profetas que enganam o povo, que usam o evangelho para enriquecer. Que sejam desmascarados, que o povo tenha discernimento para não seguir lobos em pele de ovelha. Protege os novos convertidos de serem enganados por doutrinas falsas. Pai, sustenta os missionários que estão em campos difíceis, longe das suas famílias, enfrentando perseguição por amor ao Evangelho. Dá-lhes saúde, provisão financeira, proteção contra doenças tropicais e ataques. Que vejam almas sendo salvas, igrejas sendo plantadas, vidas sendo transformadas. Senhor, queremos orar pelos países onde os cristãos são perseguidos, onde é crime ser seguidor de Jesus.
Fortalece os nossos irmãos que sofrem por amor a Ti, que estão presos, torturados, mortos por causa da fé. Que tenham coragem para não negar o Teu nome, que sejam exemplos de fidelidade até a morte. Pai, muda o coração dos governantes que perseguem a igreja, que abram as portas para o Evangelho entrar livremente, que haja liberdade religiosa em todas as nações, que todos possam adorar a Ti sem medo. Senhor, queremos orar pelos jovens nesta manhã, pela geração que vai herdar o mundo que estamos construindo. Pai, protege-os das armadilhas do inimigo que são feitas especialmente para destruir a juventude. Livra-os das drogas que escravizam e matam, do álcool que destrói famílias, da pornografia que perverte a mente. Que cresçam puros, que guardem o coração e o corpo para o casamento, que valorizem a santidade. Senhor, levanta jovens corajosos que não têm vergonha de declarar a sua fé, que são luz nas escolas e universidades, que influenciam os amigos para o bem. Que sejam a geração que vai trazer avivamento, que vai mudar a história. Pai, dá aos jovens visão de futuro, que não desperdicem a juventude em coisas passageiras, que invistam em educação e caráter. Que sonhem grande, mas com os pés no chão, que trabalhem duro para alcançar os seus objetivos. Senhor, protege as meninas da prostituição, do tráfico humano, de relacionamentos abusivos, que conheçam o seu valor, que se respeitem, que não se vendam por migalhas de atenção. Pai, protege os meninos da violência das ruas, das gangues, do crime organizado. Que encontrem modelos masculinos positivos, que aprendam a ser homens de verdade, que liderem com integridade. Senhor, abençoa os adolescentes que estão em fase de descoberta, que não sabem ainda quem são nem o que querem ser. Dá-lhes identidade firme em Ti, que saibam que são filhos amados, criados com propósito. Que não se percam tentando imitar os outros, que descubram os talentos únicos que Tu colocaste neles. Pai, queremos orar pelas crianças nesta manhã, pelos pequeninos que são tão preciosos aos Teus olhos. Protege-as de todo mal, de abuso, de negligência, de violência doméstica. Que cresçam em lares cheios de amor, onde são cuidadas, valorizadas, educadas com carinho. Senhor, há tantas crianças sofrendo fome neste momento, que não têm o que comer, que dormem com a barriga vazia. Pai, queremos orar pelos idosos nesta manhã, pelos que já viveram muitos anos e agora estão na fase final da vida. Que sejam tratados com respeito e dignidade, que não sejam abandonados em asilos e esquecidos. Senhor, abençoa os filhos que cuidam dos pais idosos com amor e paciência, que retribuem todo o cuidado que receberam quando eram pequenos. Dá-lhes força para lidar com as dificuldades desta fase, sabedoria para tomar decisões médicas difíceis. Pai, conforta os idosos que estão sozinhos, que perderam o cônjuge e se sentem tão sós. Que sintam a Tua companhia constante, que tenham amigos que os visitam, familiares que ligam para saber como estão, que os últimos anos de vida sejam preenchidos com alegria e paz. Senhor, dá saúde aos idosos, que possam viver com qualidade, sem dores constantes, sem doenças que roubam a dignidade. Que tenham lucidez mental até o fim, que possam contar histórias, aconselhar os mais novos, deixar um legado de sabedoria. Pai amado, sustenta com a Tua mão direita cada pessoa que está passando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer outra doença mental. Senhor, Tu conheces a dor invisível que essas pessoas carregam, a luta diária para simplesmente continuar vivendo. Derrama cura sobre as mentes atormentadas, traz paz aos pensamentos caóticos, esperança aos que pensam em desistir. Que busquem ajuda profissional sem vergonha, que encontrem médicos e terapeutas competentes, que os tratamentos funcionem.
Pai, quebra o estigma que existe sobre doenças mentais, que as pessoas entendam que não é frescura nem falta de fé. Que a igreja seja um lugar seguro, onde quem sofre pode pedir ajuda sem ser julgado. Senhor, protege aqueles que têm pensamentos suicidas, que acham que a única saída é tirar a própria vida. Mostra-lhes que há esperança, que a dor não vai durar para sempre, que tu tens planos bons para o futuro deles, que encontrem razões para viver, que vejam que são amados e necessários, que escolham a vida. Pai, queremos orar pelos que estão em vícios nesta manhã. Vícios que escravizam, que destroem a vida aos poucos, que afastam da família e de ti. Senhor, liberta os viciados em drogas, em álcool, em jogos de azar, em pornografia. Quebra as correntes que os prendem. Dá-lhes força de vontade para buscar ajuda, para aceitar tratamento. Que encontrem clínicas de recuperação que realmente funcionam. Grupos de apoio, onde são acolhidos sem julgamento. Pai, restaura o que o vício destruiu. Casamentos desfeitos, empregos perdidos, saúde arruinada, dignidade roubada. Que vejam que é possível recomeçar, que tu és especialista em restauração. Que um dia possam contar o testemunho de como foram libertos pelo teu poder. Senhor, protege aqueles que já foram libertos de vícios para que não voltem atrás. Que resistam à tentação quando ela vier, que se afastem de lugares e pessoas que podem fazê-los recair. Que a liberdade que conquistaram seja permanente, que vivam vidas plenas e produtivas. Pai, queremos orar pelos que estão desempregados há muito tempo, que já enviaram centenas de currículos sem resposta. Senhor, sabemos que a espera é dolorosa, que a rejeição constante abala a autoestima, que a falta de dinheiro traz desespero. Mas pedimos que não percam a esperança, que continuem tentando, que acreditem que o emprego certo vai aparecer. Abre portas que estavam fechadas, faz com que os currículos sejam notados, que as habilidades sejam reconhecidas. Que recebam ligações para entrevistas, que as entrevistas sejam bem-sucedidas, que sejam contratados rapidamente. Senhor, enquanto esperam pelo emprego, supre as necessidades básicas milagrosamente, que não falte comida na mesa, que as contas sejam pagas de formas inesperadas, que vizinhos e irmãos ajudem sem que precisem pedir. Pai, abençoa aqueles que empregam, que dão oportunidades a quem precisa, que sejam patrões justos, que paguem salários dignos, que tratem os funcionários com respeito, que os negócios deles prosperem porque abençoam vidas. Senhor, queremos orar pelos endividados nesta manhã, por aqueles que devem mais do que podem pagar, que recebem ligações de cobrança todos os dias, que têm o nome sujo. Pai, sabemos que a dívida rouba a paz, causa insônia, traz vergonha, mas pedimos que venha alívio, que surjam formas de negociar as dívidas, que apareça dinheiro extra para pagar, que possam fazer acordos viáveis, que os juros sejam reduzidos, que saiam desta situação. Senhor, ensina-nos a administrar melhor o dinheiro que ganha, a não gastar mais do que temos, a guardar para emergências. Que sejamos sábios financeiramente, que não caiamos em dívidas desnecessárias novamente. Pai, protege-nos de empréstimos abusivos, de agiotas que cobram juros absurdos, de golpes financeiros, que tenhamos discernimento para não aceitar propostas que parecem boas demais para ser verdade. Senhor, abençoa aqueles que emprestam dinheiro sem cobrar juros, que ajudam os irmãos em necessidade. Que sejam recompensados pela generosidade, que nunca lhes falte. Pai amado, queremos orar pelos casais que estão tentando ter filhos, mas não conseguem. Senhor, o desejo de ser pai ou mãe é tão forte e a frustração mês após mês é tão dolorosa. Para as mulheres que choram quando vem a menstruação mais uma vez, que se sentem incompletas, que veem outras grávidas e sentem inveja misturada com tristeza. Pai, abre os ventres que estão fechados,
cura os problemas de infertilidade, faz milagres, que em breve possam segurar nos braços o bebê que tanto desejam. Senhor, se for da tua vontade que adotem, abre esta porta também. Que o processo de adoção seja rápido, que encontrem a criança certa, que formem uma família linda. Pai, conforta aqueles que perderam bebês, que sofreram abortos espontâneos, que enterraram filhos que mal chegaram a conhecer. A dor é indescritível, o vazio é imenso. Envolve-os com o teu amor. Mostra-lhes que vão reencontrar esses bebês no céu, que a separação é temporária. Senhor, queremos orar pelos que estão em processos judiciais nesta manhã, processos trabalhistas, de divórcio, de guarda de filhos, criminais, cíveis. Pai, tu és o juiz supremo, aquele que vê toda a verdade. Intervém nestas causas, que a justiça seja feita, que os inocentes sejam vindicados. Que os processos andem rápido, que não fiquem parados anos esperando julgamento. Senhor, dá sabedoria aos juízes que vão decidir estes casos, que julguem com imparcialidade, que não se deixem corromper, que as sentenças sejam justas, que os direitos sejam respeitados. Pai, protege aqueles que estão sendo injustiçados, que estão sendo acusados falsamente. Que a verdade venha à tona, que as mentiras sejam desmascaradas, que testemunhas honestas apareçam. Que saiam vitoriosos destes processos, com a cabeça erguida. Senhor, abençoa os advogados cristãos que trabalham com integridade, que não mentem nem manipulam a verdade, que tenham sucesso nas suas carreiras, que sejam reconhecidos pela honestidade. Pai, queremos orar pelos que trabalham na área da saúde nesta manhã. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, dentistas. Senhor, eles lidam com dor e sofrimento todos os dias, trabalham em turnos exaustivos, tomam decisões que afetam vidas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade nas mãos durante cirurgias e procedimentos, compaixão para tratar cada paciente com dignidade. Que não se tornem insensíveis pela rotina, que vejam cada pessoa como um ser humano único e não apenas mais um número. Pai, protege-os de doenças contagiosas, de acidentes com materiais perfuro-cortantes, de agressões de pacientes violentos. Que voltem para casa seguros todos os dias. Senhor, abençoa financeiramente aqueles que trabalham na saúde, que recebam salários justos pelo trabalho árduo que fazem, que tenham condições dignas de trabalho, equipamentos adequados, apoio da administração. Pai, levanta mais profissionais de saúde vocacionados que escolham esta carreira por amor e não apenas por dinheiro. Senhor, queremos orar pelos empresários e empreendedores nesta manhã, por aqueles que arriscam o próprio dinheiro para criar negócios, que empregam pessoas, que movimentam a economia. Pai, dá-lhes sabedoria para administrar bem as empresas, para tomar decisões acertadas, para inovar constantemente, que os negócios prosperem, que haja lucro justo, que possam crescer e expandir. Protege-os de sócios desonestos, de funcionários que roubam, de concorrência desleal, que construam empresas sólidas, com boa reputação no mercado. Senhor, abençoa especialmente os pequenos empreendedores que começaram com pouco, que trabalham em casa, que lutam para fazer o negócio crescer. Que apareçam clientes, que as vendas aumentem, que possam contratar funcionários. Pai, ensina os empresários a serem justos com os funcionários, a pagar salários dignos, a oferecer boas condições de trabalho. Que sejam patrões que abençoam e não que exploram, que entendem que lucro não pode vir à custa do sofrimento alheio. Pai amado, queremos orar pelos que trabalham na educação nesta manhã. Professores de todos os níveis, desde a educação infantil até a universidade. Senhor, eles moldam mentes, influenciam vidas, constroem o futuro.
Dá-lhes paciência infinita com alunos difíceis, criatividade para tornar as aulas interessantes, amor genuíno pela profissão. Que não desistam mesmo quando não são valorizados, quando os salários são baixos, quando as condições de trabalho são precárias. Pai, protege os professores de burnout, de esgotamento emocional, de violência nas escolas. Que tenham apoio psicológico quando precisarem, que possam trabalhar em ambientes seguros. Senhor, abençoa financeiramente os professores, que recebam salários compatíveis com a importância do trabalho que fazem, que sejam reconhecidos e respeitados pela sociedade. Pai, levanta mais pessoas para seguir a carreira de professor, especialmente em áreas carentes onde faltam profissionais qualificados. Que vejam a educação como missão e não apenas como emprego. Senhor, queremos orar pelos artistas cristãos nesta manhã. Cantores, músicos, escritores, pintores, atores. Pai, Tu deste a eles talentos especiais para glorificar o Teu nome através da arte. Que usem esses dons com sabedoria, que produzam conteúdo que edifica e não que corrompe. Que sejam luz na indústria do entretenimento, que não se vendam ao mundo por fama e dinheiro. Senhor, abre portas para que o Evangelho seja pregado através da música, dos livros, dos filmes, das artes plásticas. Que almas sejam salvas através do ministério deles. Pai, protege os artistas cristãos de caírem em tentações que são comuns neste meio: orgulho, imoralidade, vícios. Que permaneçam humildes, mesmo quando ficam famosos. Que guardem a santidade, que sejam exemplos. Senhor, abençoa financeiramente aqueles que dedicam a vida ao ministério através da arte. Que possam viver dignamente do seu trabalho, que não passem necessidade. Que as pessoas valorizem e apoiem os artistas cristãos comprando seus produtos. Pai, queremos orar pelos que trabalham em missões nesta manhã. Missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes, que enfrentam perigos, doenças, perseguição. Senhor, fortalece-os quando pensam em desistir, quando sentem saudades da família, quando o trabalho parece não dar frutos. Que vejam almas sendo salvas, que plantem igrejas que vão permanecer, que façam diferença eterna. Pai, protege os missionários de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis, que tenham saúde para continuar o trabalho, que não adoeçam gravemente. Senhor, levanta pessoas que vão sustentar financeiramente os missionários, que vão orar por eles constantemente, que vão visitá-los no campo. Que não se sintam sozinhos e esquecidos. Pai, chama mais pessoas para o campo missionário. Há tantos lugares onde o Evangelho ainda não chegou, tantos povos que nunca ouviram falar de Jesus. Levanta uma geração de jovens dispostos a ir, que não amam tanto a própria vida ao ponto de não arriscar. Senhor, queremos orar pelos que trabalham com crianças nesta manhã, professores de escola dominical, líderes de ministério infantil, recreadores, babás. Pai, eles têm a responsabilidade de ensinar verdades eternas a mentes jovens, de plantar sementes que vão germinar no futuro. Dá-lhes criatividade para ensinar, de forma que as crianças entendam e se interessem, que amem verdadeiramente cada criança, que vejam o potencial que há nelas. Senhor, protege aqueles que trabalham com crianças de falsas acusações, de mal-entendidos que podem destruir reputações. Que trabalhem sempre com transparência, com outras pessoas presentes, seguindo protocolos de segurança. Pai, abençoa os pais que confiam os seus filhos a estes trabalhadores, que possam deixá-los sem medo, sabendo que estão em boas mãos. Que haja parceria entre pais e educadores para formar o caráter das crianças. Senhor, levanta mais pessoas para trabalhar com crianças na igreja, porque elas são o futuro e precisam de atenção especial.
Pai amado, queremos orar pelos que trabalham com jovens nesta manhã, líderes de jovens, pastores de juventude, mentores. Senhor, adolescentes e jovens adultos estão em uma fase tão difícil, cheios de dúvidas, inseguranças, pressões. Eles precisam de pessoas maduras que vão caminhar ao lado deles, que vão ouvi-los sem julgar, que vão orientá-los com sabedoria. Dá aos líderes de jovens paciência para lidar com rebeldia, discernimento para identificar quando algo está errado, coragem para confrontar quando necessário. Que construam relacionamentos genuínos, que sejam exemplos dignos de serem seguidos. Pai, protege os líderes de jovens de burnout, porque o trabalho é intenso e emocionalmente desgastante. Que tenham momentos de descanso, que cuidem da própria saúde mental e espiritual. Senhor, abençoa os jovens que participam de grupos de jovens, que estão buscando a Ti nesta fase da vida. Que cresçam firmes na fé, que não se desviem quando forem para a universidade ou começarem a trabalhar. Senhor, queremos orar pelos que trabalham com idosos nesta manhã. Cuidadores, enfermeiros de asilos, fisioterapeutas geriátricos. Pai, este trabalho requer paciência especial, porque muitas vezes os idosos estão confusos, repetitivos, difíceis. Dá aos cuidadores amor sobrenatural por aqueles que cuidam, que vejam neles os próprios pais ou avós. Que tratem cada idoso com dignidade e respeito, que não os maltratem nem negligenciem. Senhor, protege os idosos que estão em asilos e casas de repouso de maus tratos, de abandono, de roubo. Que os familiares visitem regularmente, que fiscalizem o tratamento que estão recebendo. Pai, abençoa os filhos que cuidam dos pais idosos em casa, que abriram mão de muita coisa para poder dar esta assistência. Que não se arrependam, que saibam que estão fazendo o certo, que serão recompensados. Senhor, dá sabedoria aos familiares para saber quando é hora de colocar um idoso em instituição especializada, quando os cuidados em casa já não são suficientes. Pai, queremos orar pelos que trabalham em serviços essenciais nesta manhã. Lixeiros, motoristas de ônibus, funcionários de supermercado, carteiros, trabalhadores de limpeza. Senhor, eles fazem trabalhos que muitas vezes não são valorizados, mas que são fundamentais para que a sociedade funcione. Que sejam tratados com respeito, que recebam salários justos, que tenham condições dignas de trabalho. Pai, protege-os de acidentes durante o trabalho, de violência urbana, de doenças ocupacionais, que voltem para casa seguros todos os dias. Senhor, abençoa especialmente aqueles que trabalham em horários difíceis, de madrugada, em feriados, quando a maioria está descansando. Que sejam compensados adequadamente, que tenham folgas para estar com a família. Pai, ensina-nos a valorizar estes trabalhadores, a tratá-los com gentileza, a agradecer pelo serviço que prestam. Que nunca os desprezemos, nem os tratemos como inferiores. Senhor, queremos orar pelos que trabalham no campo nesta manhã. Agricultores, pecuaristas, trabalhadores rurais. Pai, eles produzem o alimento que chega à nossa mesa, trabalham duro debaixo do sol, enfrentam as incertezas do clima. Abençoa as plantações, que haja chuva na medida certa, que não haja pragas que destruam, que as colheitas sejam abundantes. Protege os animais de doenças, que se reproduzam bem, que sejam fonte de sustento. Senhor, dá aos agricultores preços justos pelos seus produtos, que não sejam explorados por atravessadores, que possam viver dignamente do seu trabalho, que tenham acesso a tecnologias que facilitem o trabalho, a crédito rural com juros baixos. Pai, protege os trabalhadores rurais de acidentes com máquinas agrícolas, de picadas de animais peçonhentos, de doenças relacionadas ao trabalho. Que tenham acesso à saúde de qualidade, mesmo morando longe dos centros urbanos. Senhor,
valoriza o trabalho no campo, que mais jovens se interessem pela agricultura, que não haja êxodo rural que deixe o campo vazio. Pai amado, queremos orar pelos que trabalham com tecnologia nesta manhã. Programadores, analistas de sistemas, técnicos de informática, desenvolvedores. Senhor, vivemos em um mundo cada vez mais digital e estes profissionais são fundamentais. Dá-lhes criatividade para desenvolver soluções inovadoras, conhecimento técnico sempre atualizado, sabedoria para usar a tecnologia para o bem. Que criem aplicativos e sistemas que facilitem a vida das pessoas, que melhorem processos, que resolvam problemas reais. Pai, protege estes profissionais de serem usados para criar coisas prejudiciais, como sites de pornografia, jogos viciantes, sistemas para roubar dados. Que usem suas habilidades de forma ética. Senhor, abençoa financeiramente aqueles que trabalham com tecnologia, que tenham bons salários, que possam trabalhar remotamente tendo mais qualidade de vida. Pai, levanta cristãos para trabalhar na área de tecnologia, porque precisamos de pessoas de fé influenciando este setor tão importante. Senhor, queremos orar pelos que trabalham com comunicação nesta manhã. Jornalistas, publicitários, relações públicas, social media. Pai, eles têm o poder de influenciar a opinião pública, de formar pensamentos, de espalhar informações. Dá-lhes compromisso com a verdade, integridade para não manipular fatos, coragem para denunciar injustiças. Que sejam comunicadores honestos, que não espalhem fake news, que verifiquem as fontes antes de publicar. Senhor, protege os jornalistas que investigam corrupção, que denunciam crimes, que incomodam os poderosos. Que não sofram represálias, que não sejam ameaçados nem mortos por fazer o seu trabalho. Pai, abençoa os cristãos que trabalham com comunicação, que sejam sal e luz nestas áreas, que usem as redes sociais para espalhar o evangelho, que criem conteúdo que edifica. Senhor, dá discernimento para sabermos filtrar as informações que recebemos, para não acreditar em tudo que vemos na internet. Pai, queremos orar pelos que trabalham no sistema judiciário nesta manhã. Juízes, promotores, defensores públicos, oficiais de justiça. Senhor, eles têm a responsabilidade de fazer justiça, de aplicar a lei, de proteger os direitos. Dá-lhes sabedoria para julgar com imparcialidade, conhecimento profundo da lei, compaixão para entender cada caso. Que não se deixem corromper por dinheiro nem por influências políticas, que sejam íntegros mesmo sob pressão. Pai, protege aqueles que trabalham no judiciário de ameaças, de atentados, de represálias, que possam fazer seu trabalho sem medo. Senhor, agiliza os processos que estão parados há anos, que a justiça não demore tanto, que as pessoas não percam a esperança de ver seus direitos respeitados. Pai, levanta juízes cristãos, que julgam segundo princípios bíblicos, que têm temor de Ti, que ocupem posições de influência no judiciário. Senhor, queremos orar pelos voluntários nesta manhã, por aqueles que dedicam tempo, talentos e recursos para ajudar os necessitados sem esperar nada em troca. Pai, abençoa cada pessoa que trabalha em ONGs, que visita hospitais e prisões, que alimenta moradores de rua, que ensina gratuitamente, que sejam recompensados pela generosidade que nunca lhes falte. Multiplica o pouco que têm, porque compartilham com alegria. Senhor, levanta mais voluntários, porque as necessidades são tantas e os trabalhadores são poucos. Que olhemos ao redor e vejamos onde podemos ajudar, que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio. Pai, abençoa as organizações que fazem trabalho social sério, que realmente ajudam quem precisa. Que tenham recursos para continuar operando, que apareçam doadores generosos, que o governo apoie.
Protege estas organizações de desvio de recursos, de má administração, de escândalos que mancham a reputação. Que sejam transparentes em tudo que fazem, que prestem contas adequadamente. Senhor, que sejamos uma geração que não apenas reclama dos problemas, mas que age para resolvê-los, que coloca a mão na massa, que faz diferença prática na vida das pessoas. Pai amado, queremos orar pelos refugiados e imigrantes nesta manhã, por aqueles que tiveram que deixar suas terras por causa de guerra, perseguição, fome, desastres naturais. Senhor, eles perderam tudo, estão em terras estranhas, não falam a língua, não conhecem os costumes. Que encontrem pessoas bondosas, que os ajudem, que os recebam com amor e não com preconceito. Que consigam documentos, trabalho, moradia, que reconstruam suas vidas com dignidade. Pai, protege os refugiados de xenofobia, de exploração, de tráfico humano, que não sejam tratados como criminosos apenas por serem estrangeiros, que tenham seus direitos humanos respeitados. Senhor, muda o coração das nações para que abram suas portas aos refugiados, que entendam que são pessoas como nós, que só querem viver em paz. Que haja políticas migratórias justas e humanitárias. Pai, abençoa as organizações que trabalham com refugiados, que os ajudam a se integrar, que defendem seus direitos, que tenham recursos para continuar este trabalho tão importante. Senhor, queremos orar pelos que sofrem perseguição religiosa nesta manhã. Cristãos que são presos, torturados, mortos por amor a Ti. Pai, fortalece-os sobrenaturalmente, que não neguem a fé, mesmo sob ameaça de morte. Que sejam como os mártires antigos, dispostos a morrer antes de trair a Ti. Dá-lhes coragem, paz no meio do sofrimento, certeza de que a recompensa eterna vale qualquer sacrifício temporário. Pai, conforta as famílias dos mártires, aqueles que perderam pais, filhos, cônjuges por causa da fé. Que saibam que os seus amados estão na Tua presença, que a separação é temporária. Supre as necessidades destas famílias, que não passem fome nem miséria. Senhor, muda o coração dos perseguidores, assim como mudaste o coração de Saulo, que se tornou Paulo. Que vejam a verdade, que se arrependam, que se convertam. Usa até a perseguição para espalhar o Evangelho. Pai, levanta vozes que vão denunciar a perseguição religiosa, que vão pressionar governos a proteger as minorias religiosas. Pai, queremos orar pelos que estão em guerras nesta manhã. Por civis inocentes que estão presos em zonas de conflito, que ouvem bombas explodindo, que veem morte e destruição todos os dias. Senhor, protege-os, que não sejam atingidos por balas perdidas nem por bombardeios, que encontrem abrigos seguros, que consigam fugir para lugares de paz. Pai, toca o coração dos líderes que iniciam guerras, que entendam o sofrimento que causam, que busquem a paz através do diálogo, que parem de sacrificar vidas por poder e território. Senhor, protege os soldados que são forçados a lutar, que não queriam estar ali, mas foram convocados. Que voltem para casa vivos, que não fiquem traumatizados permanentemente. Pai, cura os veteranos de guerra que sofrem com estresse pós-traumático, que têm pesadelos, que não conseguem se readaptar à vida civil, que encontrem tratamento adequado, que sejam reintegrados à sociedade. Senhor, que haja paz no mundo, que as nações aprendam a resolver conflitos sem violência. Senhor, queremos orar pelos que sofrem com desastres naturais nesta manhã. Terremotos, furacões, enchentes, secas, incêndios florestais. Pai, protege as pessoas que vivem em áreas de risco, que estejam alertas quando o perigo se aproxima, que fujam a tempo, que os sistemas de alerta funcionem, que as autoridades tomem medidas preventivas. Pai, socorre aqueles que perderam tudo em desastres, que ficaram sem casa, sem pertences, sem familiares.
Envia ajuda rapidamente, que chegue comida, água, remédios, abrigo, que a reconstrução seja rápida, que não fiquem esquecidos depois que as câmeras vão embora. Senhor, levanta pessoas generosas que vão doar para as vítimas de desastres, que vão se voluntariar para ajudar na reconstrução, que haja solidariedade, que nos importemos com o sofrimento alheio. Vai dar sabedoria aos governantes para investir em prevenção de desastres, em infraestrutura adequada, em sistemas de alerta eficientes, que não esperem a tragédia acontecer para agir. Pai amado, queremos orar pelos que trabalham em resgate e emergência nesta manhã. Bombeiros, paramédicos, equipes de resgate, socorristas. Senhor, eles correm para o perigo quando todos estão fugindo, arriscam a própria vida para salvar outros. Dá-lhes coragem sobrenatural, habilidade técnica, decisões rápidas e acertadas. Que salvem muitas vidas, que cheguem a tempo, que tenham os equipamentos necessários. Pai, protege estes profissionais de acidentes durante resgates, de desabamentos, de explosões, de afogamentos. Que voltem para casa seguros depois de cada chamado. Senhor, abençoa as famílias destes trabalhadores que vivem com a ansiedade de não saber se o pai, a mãe, o filho vai voltar vivo. Dá-lhes paz, que confiem em Ti. Pai, valoriza estes profissionais, que recebam salários justos, que tenham equipamentos de qualidade, que sejam reconhecidos como heróis que são. Que mais pessoas se interessem por estas carreiras, que não faltem socorristas quando necessário. Senhor, queremos orar pelos cientistas e pesquisadores nesta manhã, por aqueles que dedicam a vida a buscar curas para doenças, a desenvolver tecnologias que melhoram vidas, a desvendar os mistérios da criação. Vai dar-lhe sabedoria para fazer descobertas importantes, criatividade para pensar fora da caixa, perseverança para não desistir quando os experimentos falham. Que façam avanços significativos na medicina, na agricultura, na energia, na preservação ambiental. Senhor, protege os cientistas de serem usados para criar coisas destrutivas, armas biológicas, tecnologias que prejudicam a humanidade. Que usem o conhecimento para o bem. Pai, abençoa os pesquisadores cristãos que veem a ciência como forma de entender melhor a Tua criação. Que não vejam contradição entre fé e ciência, que usem ambas para glorificar o Teu nome. Senhor, provê recursos para pesquisas importantes, que não falte financiamento, que os governos invistam em ciência e tecnologia. Pai, queremos orar pelos ambientalistas nesta manhã, por aqueles que lutam para preservar a criação, que denunciam a destruição da natureza, que trabalham para salvar espécies em extinção. Senhor, Tu criaste este planeta lindo e nos deste a responsabilidade de cuidar dele. Perdoa-nos por termos falhado tanto, por termos poluído rios, desmatado florestas, extinguido animais. Dá-nos consciência ambiental, que mudemos nossos hábitos, que consumamos de forma responsável. Pai, protege os ambientalistas que são ameaçados e mortos por defender a natureza, especialmente na Amazônia. Que as autoridades investiguem e punam os culpados. Senhor, muda as políticas ambientais, que os governos priorizem a preservação, que empresas poluam menos, que haja fiscalização efetiva. Que deixemos um planeta habitável para as próximas gerações. Pai, ensina-nos a viver de forma sustentável, a reciclar, a economizar água e energia, a plantar árvores. Que cada um faça a sua parte, por menor que seja. Senhor, queremos orar pelos que lutam contra injustiças sociais nesta manhã. Ativistas de direitos humanos, defensores de minorias, advogados que trabalham pro bono. Pai, eles enfrentam sistemas opressores, poderes estabelecidos, pessoas que se beneficiam da injustiça. Dá-lhes coragem para não desistir, sabedoria para escolher as batalhas certas, proteção contra represálias.
que vejam vitórias, que leis injustas sejam mudadas, que direitos sejam conquistados. Senhor, levanta mais pessoas para lutar contra injustiças, que não sejamos indiferentes ao sofrimento dos oprimidos, que usemos nossa voz, nosso voto, nossa influência para fazer diferença. Pai, abençoa os movimentos sociais legítimos que lutam por causas justas. Protege-os de serem infiltrados por pessoas com más intenções, que desviam o foco das causas verdadeiras. Senhor, que vejamos um mundo mais justo, onde todos têm oportunidades iguais, onde a cor da pele, o gênero, a origem não determinam o destino, que sejamos instrumentos da Tua justiça na terra. Pai amado, queremos orar pelos artesãos e pequenos produtores nesta manhã, por aqueles que fazem produtos com as próprias mãos, que trabalham com amor e dedicação, que lutam para sobreviver em um mundo de produção em massa. Senhor, abençoa o trabalho das suas mãos, que os produtos tenham qualidade, que apareçam clientes, que possam viver dignamente do seu ofício, que sejam valorizados, que as pessoas prefiram comprar deles em vez de grandes empresas. Vai dar criatividade aos artesãos, que criem peças únicas e bonitas, que se destaquem no mercado, que tenham acesso a feiras e eventos onde podem vender, que a internet seja uma ferramenta de divulgação. Senhor, protege os pequenos produtores de serem explorados por atravessadores, que recebam preço justo pelo que produzem, que possam se organizar em cooperativas, que juntos sejam mais fortes. Pai, ensina-nos a valorizar o trabalho manual, a comprar local, a apoiar pequenos negócios, que não busquemos apenas o mais barato, mas o que foi feito com amor e qualidade. Senhor, queremos orar pelos músicos e cantores nesta manhã, por aqueles que usam o dom da música para alegrar corações, para adorar a Ti, para levar mensagens importantes. Pai, abençoa os ministros de louvor que lideram a adoração nas igrejas, que preparam o ambiente para a Tua presença, que sejam humildes, que entendam que não são as estrelas do show, mas servos que apontam para Ti. Protege-os do orgulho, da competição, do desejo de aparecer mais do que de adorar. Senhor, abençoa os músicos profissionais que trabalham com música, que tocam em eventos, que gravam discos, que tenham oportunidades de trabalho, que sejam bem remunerados, que seu talento seja reconhecido. Pai, levanta músicos cristãos que vão influenciar a indústria musical, que vão levar o evangelho através da música para lugares onde pregadores não chegam. Que não se conformem com o mundo, mas sejam transformadores. Senhor, dá-nos discernimento para escolher que tipo de música ouvimos, que enche nossa mente com coisas boas, que edifica e não que corrompe. Pai, queremos orar pelos escritores e poetas nesta manhã, por aqueles que têm o dom das palavras, que escrevem livros, artigos, poemas que tocam almas. Senhor, dá-lhes inspiração para escrever coisas que edificam, que ensinam, que transformam, que sejam instrumentos nas Tuas mãos para levar mensagens que precisam ser ditas. Pai, abençoa os escritores cristãos que produzem literatura de qualidade, que não têm medo de incluir valores bíblicos nas suas obras. Que seus livros sejam publicados, que alcancem muitos leitores, que façam diferença. Senhor, protege os escritores de bloqueios criativos, de desânimo quando rejeitados por editoras, de críticas destrutivas. Que perseverem, que continuem escrevendo, que vejam o fruto do seu trabalho. Pai, levanta mais leitores, que valorizemos os livros, que dediquemos tempo para ler, que apoiemos autores comprando suas obras. Que não vivamos apenas de conteúdo superficial das redes sociais, mas que nos aprofundemos através da leitura. Senhor, queremos orar pelos atletas nesta manhã, por aqueles que dedicam a vida ao esporte, que treinam arduamente,
que representam seus países em competições. Pai, dá-lhes disciplina para treinar mesmo quando não têm vontade, determinação para superar limites, sabedoria para cuidar do corpo. Que tenham sucesso nas competições, que alcancem seus objetivos, que quebrem recordes, protege-os de lesões graves, que podem encerrar carreiras, de uso de substâncias proibidas que trazem vitórias falsas. Senhor, abençoa os atletas cristãos que usam sua plataforma para testemunhar de Ti, que não têm vergonha de agradecer a Deus publicamente, que sejam exemplos de caráter, que vençam com humildade, que percam com dignidade. Pai, ensina-nos através do esporte valores importantes como trabalho em equipe, perseverança, respeito às regras. Que o esporte seja ferramenta de transformação social, especialmente para jovens em situação de risco, que afaste das drogas, do crime, das más companhias. Pai amado, queremos orar pelos cozinheiros e chefes nesta manhã, por aqueles que transformam ingredientes em refeições deliciosas, que alimentam corpos e almas. Senhor, abençoa o trabalho das suas mãos, que preparem comida com amor, que seja saborosa e nutritiva, que tenham criatividade para criar pratos novos, que seus restaurantes prosperem, que apareçam clientes. Pai, protege os trabalhadores de cozinha de acidentes com facas, queimaduras, escorregões, que trabalhem em ambientes seguros com equipamentos adequados. Senhor, abençoa as mães e avós que cozinham para a família todos os dias, que preparam refeições com amor, mesmo cansadas, que sejam valorizadas, que a família agradeça, que não seja visto como obrigação, mas como ato de amor. Pai, ensina-nos a não desperdiçar comida, a agradecer pelo alimento que temos, a lembrar que há milhões que passam fome. Que sejamos generosos em compartilhar, que alimentemos os famintos. Senhor, que haja fartura em todas as mesas, que ninguém durma com fome, que a comida seja distribuída com justiça. Senhor, queremos orar pelos motoristas profissionais nesta manhã. Motoristas de ônibus, caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo. Pai, eles passam horas no trânsito, enfrentam estresse constante, lidam com pessoas difíceis. Dá-lhes paciência, reflexos rápidos, atenção constante, que não sofram acidentes, que não atropelem ninguém, que cheguem aos destinos em segurança. Protege-os de assaltos, de passageiros violentos, de roubos de carga. Senhor, abençoa especialmente os caminhoneiros que ficam dias longe de casa, que dormem no caminhão, que enfrentam estradas perigosas, que voltem para a família seguros, que não sejam vítimas de acidentes nem de bandidos. Pai, melhora as condições das estradas, que haja investimento em infraestrutura, que os buracos sejam tapados, que haja iluminação adequada. Que os postos de descanso sejam seguros e confortáveis. Senhor, ensina-nos a ser passageiros educados, que tratamos os motoristas com respeito, que agradecemos pelo serviço. Que entendamos que são pessoas como nós, com famílias, sonhos, dificuldades. Pai, queremos orar pelos vendedores e comerciantes nesta manhã. Por aqueles que trabalham no comércio, que atendem clientes, que tentam vender produtos e serviços. Senhor, dá-lhes simpatia natural, paciência com clientes difíceis, honestidade para não enganar. Que vendam bem, que batam metas, que recebam comissões justas. Protege-os de assaltos, especialmente aqueles que trabalham até tarde ou em lugares perigosos. Pai, abençoa os pequenos comerciantes, que têm lojas de bairro, que conhecem os clientes pelo nome, que dão fiado quando necessário, que seus negócios sobrevivam à concorrência das grandes redes, que os clientes sejam fiéis. Senhor, ensina-nos a ser clientes justos, que não pechinchamos de forma abusiva, que pagamos o preço justo, que não devolvemos produtos sem razão.
que tratamos vendedores com educação, que entendemos quando algo está fora de estoque. Pai, abençoa o comércio justo, que paga bem os produtores, que não explora trabalhadores, que se preocupa com o impacto social e ambiental, que consumamos de forma consciente e ética. Senhor, queremos orar pelos que trabalham com animais nesta manhã. Veterinários, tratadores de zoológico, adestradores, profissionais de pet shops. Pai, Tu criaste os animais e os colocaste sob nosso cuidado. Abençoa aqueles que dedicam a vida a cuidar deles, a tratá-los com amor e respeito. Dá aos veterinários sabedoria para diagnosticar e tratar, habilidade nas cirurgias, compaixão pelos animais que sofrem. Que salvem muitas vidas, que aliviem dor, que devolvam saúde. Senhor, protege os profissionais que trabalham com animais de acidentes, mordidas, arranhões, doenças que podem ser transmitidas, que trabalhem com segurança. Pai, ensina-nos a cuidar bem dos nossos animais de estimação, que são companheiros fiéis. Que não os abandonemos quando crescem ou adoecem, que não os maltratemos, que providenciemos comida, água, abrigo, cuidados veterinários. Senhor, protege os animais de maus tratos, de pessoas cruéis que os torturam. Que as leis contra a crueldade animal sejam cumpridas, que os culpados sejam punidos, que respeitemos toda a vida que Tu criaste. Pai amado, queremos orar pelos que trabalham com beleza nesta manhã. Cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores. Senhor, eles ajudam as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas, a cuidarem da aparência, a elevarem a autoestima. Dá-lhes criatividade, habilidade nas mãos, bom gosto estético. Que façam trabalhos bonitos, que os clientes saiam satisfeitos, que sejam bem recomendados. Pai, abençoa financeiramente estes profissionais, que tenham clientela fiel, que possam cobrar preços justos, que prosperem. Protege-os de problemas de saúde relacionados ao trabalho, como dores nas costas, nas mãos, problemas respiratórios por produtos químicos. Senhor, ensina-nos que beleza exterior é importante, mas beleza interior é essencial. Que cuidemos do corpo que é templo do Espírito Santo, mas que não sejamos vaidosos. Que valorizemos o caráter acima da aparência. Pai, protege especialmente as mulheres da pressão por padrões de beleza impossíveis, que aceitam seus corpos, que não desenvolvam transtornos alimentares, que não façam cirurgias plásticas desnecessárias. Senhor, queremos orar pelos que trabalham na construção civil nesta manhã. Pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, pintores. Pai, eles constroem as casas onde moramos, as escolas onde estudamos, as igrejas onde Te adoramos. Abençoa o trabalho das suas mãos, que construam com qualidade, que as estruturas sejam seguras, que não haja desabamentos. Protege-os de acidentes, de quedas de altura, de objetos que caem de choque elétrico. Que usem equipamentos de segurança, que os patrões não os pressionem a trabalhar de forma insegura. Senhor, abençoa financeiramente os trabalhadores da construção, que recebam salários justos, que tenham carteira assinada, que tenham direitos trabalhistas respeitados, que não sejam explorados. Pai, dá sabedoria aos engenheiros e arquitetos, que projetem edificações seguras e funcionais, que usem materiais de qualidade, que não sejam negligentes. Senhor, que haja fiscalização adequada nas construções, que obras irregulares sejam embargadas, que não se construam em áreas de risco, que vidas sejam protegidas. Pai, queremos encerrar esta oração, agradecendo por tudo que fizeste, fazes e farás. Obrigado por este novo dia que nos deste, por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir. Obrigado pela Tua presença constante, por nunca nos abandonares, por sustentares com Tua mão direita.
Senhor, declaramos que não temos medo porque Tu estás conosco, que enfrentaremos este dia com coragem, porque Tu és o nosso Deus. Confiamos que vais nos fortalecer quando estivermos fracos, ajudar quando não soubermos o que fazer, sustentar quando estivermos caindo. Pai, que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas que se torne realidade na vida de cada pessoa que orou conosco. Que vejamos milagres acontecerem, portas se abrindo, problemas sendo resolvidos, vidas sendo transformadas. Que ao final deste dia possamos voltar a Ti com testemunhos de vitória, com gratidão no coração, com fé renovada. Entregamos este dia nas Tuas mãos. Confiamos que vais guiar cada passo, que vais nos usar para ser bênção. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado por ter permanecido comigo até o final desta oração poderosa. Se esta mensagem tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus neste momento, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus vai sustentá-lo hoje. Escreve nos comentários um grande amém, para que juntos formemos uma corrente de fé que vai atravessar fronteiras e tocar vidas. Se ainda não és inscrito neste canal, clica no botão de inscrição agora mesmo para receber diariamente mensagens que vão edificar a tua fé, que vão fortalecer o teu espírito, que vão te lembrar das promessas de Deus. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se tens um pedido de oração específico, deixa nos comentários que estarei orando por ti. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida neste dia e sempre. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere em tudo. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Vai em paz, vai com Deus e lembra-te, não tenhas medo, porque Deus vai sustentar-te hoje e todos os dias da tua vida. Amém e amém.